Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, fazendo esse vídeo aqui, primeiramente vou contar um sonho que eu tive que me deixou bem cabreiro, bem preocupado. Bebê, para, deita aí. Bom, eu sonhei que eu estava num determinado lugar e eu não estava sozinho naquele lugar. E eu fui tomar um banho, e aí eu me ensaboei todo. Quando eu liguei o chuveiro, não tinha água. Aí eu saí na rua, fiquei olhando pro lugar de onde vinha a água, e de repente veio assim, tipo uma onda de mar assim, muito violenta, muito alta. E aquela onda veio varrendo tudo, né? Aí eu saí correndo, fugindo daquela onda, e eu gritava assim, mas sei lá, parecia assim que meu grito não era suficiente. Daí eu comecei a bater palma e gritar para as pessoas, para elas fugirem. E as pessoas ficavam me olhando assim, e ninguém fugia. E eu fugi assim que nem um louco daquela onda, aquela água. E aquela água vinha inundando tudo. E eu fiquei bem pensativo. O que poderia ser aquilo? Eu não sei se realmente representa alguma coisa, sonho, se é um sonho apenas. E também não sei se o que eu vou dizer é de fato uma interpretação. Que o banho é uma coisa que é uma necessidade básica da gente, né? Então eu estava fazendo uma coisa que era necessária, né? Uma coisa que não tem como fugir do banho, né? É uma necessidade da gente. E onde eu tô agora, eu tô por necessidade. Então eu fiquei muito preocupado com o mar, né? A falta d'água pode representar um recuo do mar, né? Um recuo bem significativo, porque eu não estava sozinho vendo aquilo, né? Então eu pensei que a falta d'água de repente pode ser um recuo do mar. E aí depois uma onda muito gigante do mar, né? Como também pode representar uma estiagem, né? E depois uma chuva torrencial que deu uma inundação muito grande, porque foi algo fora do normal, fora do comum. Então a minha orientação, né? Se esse sonho tem a ver alguma coisa com alguma coisa séria, alguma coisa que é aviso de Deus, é que se por um acaso acontecer do mar recuar, sim, tem que ser uma coisa assim que chame a atenção, né? Recuar é o cara olhar assim, bah, olha lá onde está o mar, né? Se acontecer isso, não pense duas vezes. Seja lá onde você estiver.
seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, não sei se tem mar em São Paulo, seja quem estiver na praia, né? Quem estiver próximo ao mar, entre no carro e vá embora, vá para um lugar alto. Não espere para ver. Ou então, se der uma estiagem assim, uma estiagem aí bem significativa, que não chova aí durante um mês, sei lá, 20 dias, que fique tudo seco, aí se prepare, porque vai chover, e quem tiver em áreas de risco tem que se prevenir, né? Outro sim, gente, algumas pessoas têm mandado mensagem por causa das lives. Tem momentos na vida da gente que a gente não tem controle, né? Então chegou num ponto que eu tive que fazer alguma coisa, né? Tomar uma decisão. Então neste momento, eu não quero entrar em detalhes, porque sempre tem alguém para dizer que eu estou aqui induzindo as pessoas a me ajudarem financeiramente. Então não vou entrar em detalhes, mas eu tive que fazer algo que não teve mais como protelar, e assim que Deus permitir, né, eu retorno. Eu até estava gostando de fazer as lives, e eu gosto, né? Gosto de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que tem fundamento. Mas infelizmente a gente está vivendo uma época que a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. E não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu ainda falo as coisas, e não é só eu que falo. Tem muito homem de Deus que fala a mesma coisa. Que as pessoas, elas estão travestidas, né? Ah, porque a obra de Deus, para começar, não existe uma igreja, hoje, nos nossos dias, nenhuma igreja que foi Jesus quem fundou. Ah, mas a católica foi. Não, não foi. A católica foi fundada quase 500 anos depois de Cristo. Então não existe nenhuma igreja que possa se dizer foi Jesus quem fundou. Existe a igreja invisível, que não tem placa, que não é uma empresa, que são as pessoas. Já falei aqui, Jesus não disse, ó, essa é a sinagoga que eu estou fundando, essa é a igreja que eu estou fundando. Não, ele chamou Pedro e disse: Pedro, tu és a pedra. Tu és a pedra. E sobre esta pedra, que Pedro estava representando todos nós ali, que Pedro era o mais fraco de todos, falando de pecado, de brabeza, de ira. Pedro era o mais fraco, porque ele jurou que jamais deixaria Jesus, que se necessário fosse, morreria por Jesus, e negou Jesus. Então Pedro estava simbolizando ali, representando todos nós. Então a pessoa que vai para uma igreja, para uma denominação, e eu fiquei muitos anos em dúvida, e as minhas dúvidas começaram a se diluir de 2014 em diante, porque praticamente 99,9% das igrejas não são igrejas, são seitas, porque nenhuma delas segue 100% a Bíblia. Santa Ceia tá tudo errado, eles pegaram um pedacinho de pão, isso aí é tipo esmola.
pedacinho de pão, um gole de vinho, é uma esmola. A ceia que se referia na Páscoa, uma vez por ano, era uma refeição, era uma festa, que depois que a igreja cresceu, era uma ceia de amor. Todo mundo levava um pouco, juntavam tudo e faziam uma festa. É só você ver Paulo repreendendo, porque as pessoas chegavam e não conseguiam esperar umas pelas outras. Depois começaram a brigar, porque eu trouxe mais, o outro não trouxe. Então, essa ceia aí, eu digo sem medo de errar, que Deus me perdoe, mas se Deus vira as costas para isso aí, já falei que vou falar de novo, inventar isso aí por causa do dinheiro, dízimo todo mês, seria uma vez no ano se houvesse seriedade. Então eu digo sem medo de errar. Se eu fosse pastorear, teria que ser uma igreja hoje que eu mesmo pastoreasse, eu mesmo abrisse, eu mesmo, porque eu não vou cair. Eu já tentei, fui ferido por Deus, eu vivi 20 anos doente, brigando com Deus, teimando com Deus. 20 anos da minha vida, perdi 20 anos da minha vida. Aí quando chegou o ponto que eu disse, desisto, Deus, se é assim como o Senhor quer, então tá bom, pronto, acabou. Então, infelizmente, o espírito da religiosidade que está lá em Apocalipse 17, a grande prostituta, que é essa igreja que não é a igreja de Deus, não é. Eu digo sem medo de errar. A pessoa pensa que porque está congregando na Assembleia de Deus, ou na Universal, ou na Igreja da Graça, ou na Quadrangular, vocês não têm noção do que os caras fazem lá. Não tem noção. A pessoa mais incrédula, a pessoa mais ateia ou ateu que existe na face da terra, é mais limpa e mais pura do que a maioria dos pastores. Um acidente ali, eu acho. É mais limpa, é mais pura do que a maioria dos pastores evangélicos. Que evangélico não existe. Nós somos do evangelho. O evangelho não existe. Existe cristão. Ou você é cristão, parecido com Cristo, ou não. E ensinam que o pastor está acima de tudo, que se contestar o pastor, ou se... O pastor é um homem, é um comedor de feijão e arroz, como todo mundo. E Jesus deu exemplo e disse, olha, quem quiser ser o maior vai ter que ser o menor. Vai ter que se sujeitar a ser o menor, porque deveria de ser. O pastor está para dar sustentação ao povo, não para dominar o povo, não para escravizar o povo, não para dizer que Deus está preso entre quatro paredes, não para ensinar o povo que se não for da minha igreja não vai para o céu, porque só a minha igreja que é certa, porque só... Entende? Então está tudo errado, infelizmente está tudo errado. E quando alguém se rebela contra o sistema, como eu me rebelei, é tido como um desviado, como um profano, como um sem temor. Agora vamos ver. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei, eu nunca enganei ninguém. Todos nós somos. Jesus disse que nós pecamos em pensar, em pensamento nós pecamos. Então eu sei que eu sou. Mas eu nunca enganei ninguém, se pousando de santo como a maioria se pousa. Mas vai ver lá quando está sozinho, quando ninguém está vendo, o que fazem, como procedem, como agem. E esses, como está na palavra, que seriam venerados pelos homens, estão sendo venerados. Então quando alguém se levanta para falar a verdade, esclarecer as pessoas, libertar de fato as pessoas, porque o que liberta é o conhecimento. Esse negócio aí de que, porque eu vou orar que agora você vai ser liberto, você não vai
mais lembrar da droga. Não, isso aí é tudo inventância, isso é tudo uma falcatrua. Falcatrua. É uma falcatrua, porque o que liberta é a verdade. É saber que isso não é bom e não querer mais. Deus, o Espírito Santo não hipnotiza ninguém. Porque nós temos livre-arbítrio. Para a pessoa ser, por exemplo, viciada em droga, e de repente, do nada, o corpo dela não teria que ser hipnotizada. O corpo dela não sentir mais falta da droga, teria que ser hipnotizada. Deus não hipnotiza ninguém. Deus não hipnotiza ninguém. Deus faz obras de fato. O Espírito Santo convence a pessoa de que ela está errada e ela vai ter que fazer um esforço para não fazer mais aquele erro. Senão não necessitaria evangelho. Deus daria poder para as pessoas e elas colocariam a mão na pessoa, hipnotizariam, sei lá o que fariam, lançariam um encantamento, e a pessoa não ia fazer mais, não ia ter vontade de pecar, de mentir, de adulterar, de fumar, de se drogar, de comer demais e por aí afora. Mas isso está acontecendo por aquele que já contendeu com Deus, lá no reino de Deus, lá na casa de Deus, lá no palácio de Deus. Contendeu e dividiu os anjos. Ele está fazendo aqui na terra, ludibriando o ser humano, trazendo ao ser humano uma ilusão. Se alguém hipnotiza, é ele. Se alguém lança algum encantamento, é ele. Esse negócio de derrubar a pessoa, disso, de aquilo, é tudo do capeta. Eu digo sem medo de errar hoje em dia. Porque eu ia trabalhar com um pastor que tem essa mania de derrubar os outros. E um dia eu disse, eu tava lá, aquele monte de gente, ele derrubando, e eu fiz sinal: vem, bota a mão em mim, quero ver se eu vou cair. Que ele gritou e esperneou, porque eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho certeza disso. Não estou dizendo que eu sou um santo ou um santarrão, não, porque eu não sou um pecador. Mas o Espírito de Deus habita em mim, porque eu dou lugar. Eu não caí porcaria nenhuma. Acho que se eu botasse a mão nele, capaz dele se endemoniar. Então as pessoas, elas gostam de uma ilusão. E quando alguém é levantado por Deus, como o apóstolo Paulo foi, vai sofrer. Paulo escreveu lá e disse que ninguém contribuía com ele, que ele passava necessidade, e que aprendeu a depender de Deus, e que a graça de Deus bastava a ele. Ele aprendeu a viver com pouco, ou com muito, ou com nada, porque esta é a sina daquele que serve ao Deus de fato, ao Deus que, quando enviou o seu filho, não enviou para um palácio, não. Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, num coxo que os animais comiam. E as pessoas não se fragam disso, elas acham que o homem de Deus, quer dizer, é uma ilusão, né? Uma ilusão. É só a pessoa olhar, os discípulos não entraram numa lavoura e não começaram a arrancar espiga e comer crua do jeito que estava na lavoura. Se isso não é tá morrendo de fome, então eu não sei o que é. E estava com Jesus, o Filho de Deus, aquele que está sentado à destra de Deus hoje, que todo o poder, toda a autoridade está sobre ele, mas que naquela época tinha poder para transformar pedra em pão. No entanto, não transformou. Então as pessoas não se fragam disso. Quando alguém, eu sei que eu padeço, eu sei que eu sofro, eu sei que eu fiz meus filhos sofrer, eu sei que eu fiz a minha esposa sofrer, mas eu tenho certeza absoluta que um dia, se eles permanecerem naquilo que eu ensinei, naquilo que eu preguei, naquilo que eu anunciei, eles vão receber a coroa da vida. E esta vida aqui é como uma gota d'água no oceano.
Aliás, é menos que uma gota d'água no oceano. Então, infelizmente, gente, eu poderia estar fazendo live até mais que uma por dia, mas infelizmente as pessoas estão cegas. Não me leve a mal, me perdoe o desabafo, mas as pessoas estão cegas. Aquele que é de Deus tem que comer o pão que o diabo amassou para as pessoas. Agora, aquele que é do diabo tem que comer o melhor da terra, infelizmente. Então, me perdoem, né? Não estou chateado nem nada, porque eu sei que é assim mesmo. Eu sei que muitas pessoas gostariam de me ajudar e não pode. Eu conheço, eu sei muito bem, não precisa se preocupar. Eu não quero que ninguém saia correndo. Eu vou ter que mandar uma oferta para o pastor. Não quero nada disso. Eu estou explicando aqui que infelizmente é assim. E a Bíblia não diz que muitos seguiriam aqueles que fossem de Deus, aqueles que anunciassem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro conhecimento. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que muitos seriam chamados, mas poucos aceitariam de fato. Poucos seriam escolhidos. Poucos seriam chamados cristãos de fato. Então, na verdade, aquele que é de Deus de fato, que não quer trocar sua salvação por um pouquinho de tempo aqui, viver uma vida de abastança, uma vida de glamour, tem que se acostumar a ser seguido por poucos, a ser ouvido por poucos, a ganhar poucas almas. Não pense que essas igrejas aí que tem milhares e milhares de membros que estão ganhando almas. A Bíblia não diz que eu tenho que ir e obrigatoriamente. Noé ficou 100 anos, se não me engano, pregando e não ganhou nenhuma alma. Nenhuma alma. Mas ele ganhou. Não, a família dele foi porque era obrigada, porque dependia dele, porque não tinha coragem de dizer não, de ficar com os outros. Entende? Não ganhou nenhuma alma. Então a Bíblia não diz que eu tenho que ir ganhar obrigatoriamente almas para o reino. Não. Eu tenho que pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Paulo chegou a dizer que não importa se é para ganhar dinheiro ou se é para fazer confusão, dividir e lançar dúvida, ou por amor. O que importa é que o evangelho tem que ser pregado. As pessoas têm que saber. Ainda que hoje em dia estão torcendo pra caramba. Sempre torcem pro dinheiro, para ajudar a igreja. Quem não ajuda a igreja não vai pro céu. Já falei aqui, repito, o dízimo não foi um mandamento, não foi algo criado por Deus, foi algo aceito por Deus. Quando Abraão, de livre e espontânea vontade, decidiu abençoar um sacerdote. Mas Abraão não deu para qualquer um. Porque, repito de novo, se eu der um dízimo ou uma oferta que seja para qualquer um, eu tenho responsabilidade naquilo que vai ser gasto, no que vai ser gasto. É por isso que Abraão já tinha vivido quantos anos na presença de Deus, de repente encontra Melquisedeque e aí tira uma parte de tudo aquilo que tinha e entrega para Melquisedeque, porque ele viu que era de Deus, porque sabia que Melquisedeque era justo. Ele teve provas. Mas não, as pessoas dizem, até essa semana passada, alguém disse, não, só tem que ir lá e dar, e o que o pastor faz é problema dele. Não, é problema de quem deu. É a mesma coisa que eu der uma arma para alguém, sabendo que se eu dou uma arma para alguém, eu sei que a pessoa pode ferir outra pessoa. Aí eu dou e depois digo, eu dei a arma, mas eu não tenho nada a ver com o que ela fez. Ela vai lá e mata um, mata dois, mata três, mata quatro, mata cinco, mata seis. Você é cúmplice dela. Inclusive, na lei da terra, se descobrirem que foi você que deu a arma, você vai preso também. Você vai preso. Você vai responder processo. Então, se você doa
o seu dinheiro, o seu sangue, porque o dinheiro é o sangue, e lá na denominação estão sendo injustos, você também está coparticipante daquela injustiça. Eu vou indo, no fim, acabo falando tanto assunto que nem sei. É que o vaso está transbordando, né? Eu não tem para quem falar, ninguém quer me ouvir. As pessoas querem ouvir atores, né? Atores que ficam treinando, escrevendo e lendo, e porque não tem de Deus para dar. Eu tenho de Deus para dar, porque Deus fala comigo todo dia. Eu falo com Ele todo dia, toda hora. Eu não preciso escrever para falar. Eu não preciso me preparar para falar, porque o meu cálice transborda de Deus, de conhecimento de Deus, não de palavras, de fábulas, de palavras humanas para enganar as pessoas, para manipular as pessoas, mas palavras que libertam e que trazem ao coração paz e tranquilidade. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Eu preciso. Se quisesse fazer mais do que faço, precisaria de pessoas que me apoiassem. Mas infelizmente isso é um sonho que talvez nunca se tornará realidade. Mas não estou aqui me queixando, só estou falando a verdade. Forte abraço a todos, tchau, tchau, e até mais, se Deus quiser.